Oi, gente, bom dia. Eu vim aqui, nem sei que hora que eu vou colocar. Eu vim aqui tirar umas coisas. Não, a Paula vai fazer um canal de planta. Eu já tenho um canal de planta, gente, tá? Não sou só fofoqueira, não. Eu tenho. Vocês têm ver aqui orquídeas, coisas, eu tenho canal de planta assim. Aliás, eu tenho canal de planta, eu tenho canal de conversa sobre outras coisas e tenho canal esse aqui de fofoca. Mas eu vim falar de uma grande resenhista, muito grande resenhista, que foi justamente... Eu vim conhecer o mundo da resenha há muitos anos atrás através dessa resenhista, que foi uma das primeiras. Ah, aqui vai ter barulho porque é bem na frente de casa. Eu vinha saber do mundo da resenha por causa dessa resenhista. E ela realmente teve alguns problemas com a moderadora dela, parece, pelo que eu vi ali. E ela ficou doente, teve uns problemas. E ela mudou da água para o vinho, porque ela era pesada nas resenhas dela, bem pesada. Né? Que foi o que fez ela crescer, inclusive, bastante no YouTube. E muita gente se espelha nela, né? E eu, assim, apesar de estar falando dela aqui, eu gosto dela, inclusive é minha vizinha, mora aqui por perto, tá? Moro em Porto Alegre, eu moro perto de Porto Alegre. Ai, tem um morro aqui de ali que tá... Ela deu o botão, mas ela... Os botão abortaram. E daí, assim, ela fez um vídeo puxando o saco da Sarah Kelly. Sim, estava puxando o saco da Sarah Kelly. E mentindo, porque ela botou todos os resenhistas que estão falando da Sarah Kelly acusando. Ninguém está acusando a Sarah Kelly pela tragédia que ocorreu, gente. A gente está acusando de irresponsabilidade. E agora nem é sobre só a piscina, é a tal da cerca elétrica que ela usava para evitar que os próprios filhos chegassem perto dessa piscina. Então não é pela tragédia, não é pela a criancinha ter desvivido, Noemi, né? Não é por esse acidente, é realmente uma fatalidade. A responsabilidade, sim, é por causa daquela piscina com cerca elétrica. O que tu falou ali, que ninguém tem culpa, quando é criança, tem culpa sim, me desculpe, tá? Senhora resenhista, tem sim, tá? Quando é criança, sim, tem responsável. Um dos maiores responsáveis são os pais, sim, mas nós sabemos que os pais têm problemas, os dois. Peter, por favor, meu filho, vamos parar de latir. Meu cachorrinho latindo. Bem na hora, porque ele estava mudo até agora. E aí, Peter, não é pra latir não. E aí eu sei que, sim, é os pais, os avós, quem estava responsável. Por que isso tudo? Ai, que tanto resenhista culpando a Sarah Kelly. Porque estão usando isso também para ganhar dinheiro, os principais envolvidos. Tá? Por que não faz um vídeo e explica direitinho? Olha, ela não estava lá na minha casa, não foi na minha... Claro que foi lá. A princípio tudo parece isso, mas por que eu tenho um monte de especulação? Justamente porque não vem e não senta e não fala, só enrola. E daí, assim, dona resenhista, a senhora já cometeu tantas coisas no seu canal e agora eu compreendo que de repente por motivo de saúde ou porque você quer mudar a maneira que vocês fazem seus vídeos, ok. Mas já que você vem fazer resenha dos resenhistas, eu vou fazer resenha da senhora. A senhora tem todo o direito de mudar a maneira como a senhora vê a coisa, dá sim a impressão que a senhora está puxando o saco dela ou passando pano para ela, no sentido de dizer que ela não tem responsabilidade nenhuma, tem sim, porque a casa era dela. De qualquer maneira, ninguém está dizendo que é culpado ali, ninguém é culpado de uma tragédia dessa, óbvio. Isso é uma coisa óbvia, mas tem responsáveis. E isso é uma coisa que... Como você falasse, o inquérito pode ser que o inquérito que foi aberto, muito provável que vai esclarecer. Só que assim, até lá ninguém fala nada, parece que estão protegendo, sei lá. Então, gente, a senhora mesmo várias vezes falou coisas aí que depois se descobriu que era tudo contrário. Entendeu? Então, não faça, a gente tem que ser assim, a gente tem que olhar para o nosso passado para poder vir aqui dar pito em alguém ou dar conselhos em alguém daquilo que a gente nunca fez, que a gente está fazendo daqui de um tempo para cá. Porque a senhora não era tão boazinha assim como a senhora anda aí nos seus vídeos. E não é só nem eu que estou vendo esse tipo de coisa. E eu concordo, se é por uma função de saúde, a senhora realmente tem que procurar mudar, né? Que a senhora, muito provável que tenha sido recomendada até para ser afastada dos canais de YouTube, mas como a gente precisa, a senhora, quem faz deve precisar também desse dinheiro da monetização, e ok,
Só não venha depois querer botar o dedo em cima de tudo que é resenhista, porque eles estão falando de coisas que a senhora, há tempos atrás, a senhora de repente falaria o mesmo. Agora a senhora está falando diferente. E daí a senhora mesmo comentar que a Sarah Kelly, em algum momento, em algum momento ela pegou e chegou a falar do seu canal, em algum momento da vida dela, do canal dela, dá a entender que a senhora realmente está querendo passar o pano para ela. E mais uma vez, né, não vi nenhum resenhista dizendo, né, pode ser que tenha, os que eu vejo, eu não vi ninguém dizendo ela é culpada. Não. Tem responsáveis ali, ela como dona do sítio ou da chácara dela, ela também é responsável. E uma criança, quando tem outros adultos em volta, a princípio todos são responsáveis, tá? Os principais são os pais, né? Mas daí tem a desculpa que os pais têm problema, tanto um como o outro, pai e mãe. Tem os avós. Não se sabe nem é que estava lá, não sabe como é que essa criança surgiu, né? Surgiu perto dessa piscina, gente. Por quê? Porque não falam. Aí vem aqui acusar, falar um monte de coisa, dizer que estão se aproveitando de uma tragédia. Os principais envolvidos estão se aproveitando da tragédia quando eles não vêm, fazem um vídeo e esclarecem as coisas. Aí ficam parecendo que, duas coisas, ou estão querendo aproveitar para fazer mais vídeo, até se encerrar o assunto e também ganhar em cima, né? Ou estão escondendo algo. E daí, se eles, que são os principais envolvidos, podem, por que os resenhistas todos não podem falar também? Já que isso é uma coisa normal de canais de resenha, de fofoca, de comentar assuntos, seja ele de tragédia, seja ele o que for. Ninguém aqui gostaria que isso tivesse acontecido. Se pudesse evitar, acho que todo ser humano evitaria. Não era sobre esse assunto que todos os resenhistas queriam falar. Obviamente que não. Porque sempre tem o que falar. De todos os canais grandes e youtuber grande. Mas parece que não pode falar na Virgínia de Pratinha, né? A Virgínia de Pratinha é protegida. Então vão fazer de tudo para proteger ela, inclusive youtubers, né? Inclusive resenhistas. Então, a senhora, como eu falei, gosto da senhora, conheci resenha através da senhora e continuo vendo, vejo a senhora todo santo dia. Eu devo ser inscrita, não tenho certeza, mas devo até ser inscrita nesse canal novo. Mas tem outros canais e tenho outros que eu já sou inscrita há muito tempo no seu canal. Então, assim, a senhora, por motivos de repente de saúde ou não, eu não posso dizer com certeza, né, supostamente, a senhora mudou a maneira com que a senhora faz resenha. A senhora está pegando bem mais leve. Então, quando a senhora for vir fazer críticas, ou a senhora vir dar conselhos e orientações, a senhora não esqueça que a senhora também já fez críticas pesadas, inclusive de coisas que nem eram verdade. E deu um rendezvous na época, porque a senhora era bem mais pesada. E eu não tenho nada a ver com essa função da senhora ter mudado a maneira de fazer as suas críticas. E a senhora sempre teve algumas pessoas, porque eu acompanho a senhora, que a senhora dá uma passada de pano, ou por gosto pessoal, porque a senhora gosta de uma maneira ou de outra, a senhora não pega pesado. Se bem que a senhora não está pegando pesado com nada mais agora. Tá? Com respeito que a senhora falou sobre bebidas que não tem na casa dela, sim, ninguém vai mostrar em vídeo bebidas. Isso tudo são suposições, até porque várias pessoas que são da mesma religião que ela falam que as leis maiores, os dogmas ou leis maiores desta religião é para os pobres, gente, é para os operários da religião. Porque os ricos, os bem de vida, pode tudo. Entendeu? Tanto que teve pessoas que falou que são parentes bem de vida, que são dessa mesma denominação religiosa que a Sarah Kelly, e que os grandão pode tudo, pode beber, pode fazer festa, pode fazer o que quiser. É recomendado os pobres não fazer. Então assim, a gente tem que cuidar o que fala, como bater o martelo, não tem isso, não tem aquilo. A senhora, depois de anos fazendo resenha de canais de YouTube, sabe melhor que eu que essa gente toda faz personagens. E eu não vejo todo esse cuidado que a senhora diz que a Sarah Kelly tem com os filhos. Tá? Não vejo, tá? Mas ok. Até assim, dizer que eu sou assídua visualizadora dos canais da Sarah Kelly, não sou, não. Vi alguns, não gostei, porque eu já falei que eu tenho uma certa aversão a canal que fica ganhando dinheiro em nome de Deus, se dizendo em nome de Deus, em nome de Bíblia, em nome de religião. Eu não gosto, mas tem quem goste. E a senhora tem todo o direito de gostar do canal da Sarah Kelly ou de quem a senhora quiser. Isso é o gosto da senhora. Só aqui eu só estou fazendo isso
porque a senhora veio tocar nos resenhistas, mandou os resenhistas parar e esperar. A senhora, um tempo atrás, não esperava era nada. Vinha aqui e tacava-lhe a boca. E agora mudou de uma hora para outra. E ok, como eu falei, a senhora tem todo o direito de mudar, até de repente para cuidar da saúde, ou porque resolveu mudar, seja lá o que for, a senhora tem todo esse direito. Mas não critique os resenhistas por coisas que a senhora sempre fez, tá? Porque fica até feio. Daí parece que a senhora viu um monte de canal, bom, vou fazer o contrário. Né? Mas a senhora não é isso, porque a senhora mudou mesmo o seu ritmo desde os problemas que a senhora teve. E eu concordo sim que tem que cuidar da saúde, ok? Mas cuidado quando vai falar de resenhista, tá? Cuidado, já tem bastante gente criticando o resenha. A senhora é uma que foi muito criticada, pegaram várias vezes pesado com a senhora. E a senhora fazendo isso, o que dá mais ainda lenha para as pessoas, os gados dessa gente que a senhora já chamou também. Tudo isso a senhora já fez. E pra vir atacar a gente, porque é canal de resenha, tem o meu, inclusive tá escrito ali fofoca em cima da minha cabeça. Mas o canal é resenha, opinião, né? E fofoca. Então é pra isso que acontece aqui. Dizer que eu tenho algo pessoal contra qualquer pessoa que eu fale aqui, óbvio que não, gente. Eu faço uma análise do canal e da pessoa, do que eu acho da pessoa, opinião. Então assim, agora eu não posso falar... bater o martelo, fulano é isso, fulano é aquilo. Na minha visão e ok, mas eu não posso. Por isso que muitas vezes a gente usa a palavra supostamente, a palavra talvez. Mas é isso que é canal de resenha, é para esse tipo de coisa. A gente vive deles? Eu não, porque o canal é novo, né? Eu vivo de outras coisas. Eu tenho vários canais, nenhum deles me sustenta, tá? Mas eu vivo de outras coisas. Mas, sim, a gente depende desses canais grandes, ninguém está dizendo o contrário. E muitas vezes eles dependem da gente também para esquentar assuntos que eles queiram. Pode ser que esse assunto... Gente, na minha cabeça, eu penso. Está todo mundo aproveitando o assunto de uma maneira ou de outra, inclusive os principais envolvidos? Está. Faz parte da internet, né? Esse tipo de coisa. Mas eu creio que ninguém gostaria de estar falando esse tipo de coisa. Eu mesma, quando soube, eu fui fazer horas e horas depois. Eu não vou falar sobre isso. Como eu vi todo mundo falando, inclusive vi um vídeo da própria Sarah Kelly com o marido falando e passando pano, enrolando e não falando nada, dando desculpa, ele disse, já que está todo mundo falando, eu estou falando. E a senhora, queira ou não queira, está falando. Só que a senhora reverteu o assunto, botou o assunto contra os resenhistas. Então olhe para o seu passado e a senhora vai ver que foi o que a senhora mais fazia. Como eu disse, a senhora tem todo o direito de mudar, porque todo mundo tem direito, com motivo ou não, seja por saúde ou porque resolveu mudar, porque tem canais nesse ritmo também, que é só de comentar os assuntos, mas não se posicionar, ou se posicionar de uma maneira ao contrário da realidade, porque a realidade, sim, todo mundo é responsável por uma criança, entendeu? Daqui um pouquinho a senhora vai ajudar a falar que a culpada é a criança também? Então, muito cuidado com isso. Não faça o que a senhora não gostaria que fizesse com a senhora, e fizeram várias vezes lá no passado, tá? Um beijo. Mas continuo gostando da senhora, bastante. Mas eu me dou o direito de falar, embora quem sou eu na fila do pão, com um canalzinho desse aqui, mas é assim, a senhora também começou desse jeito. Então assim, gente, vamos se respeitar, principalmente os resenhistas se respeitar. Sei que há muita briga entre resenhistas também, e nós estamos aqui para isso também, né? A gente quer assunto, mas eu acho que ninguém gostaria de um assunto como esse que aconteceu na vida de Sarah Kelly e daqueles amigos dela. Né? Mas, já que está todo mundo falando, por que o resenhista vai deixar de falar? Já que estão escondendo... Porque, gente, um fato é certo. Tem que esperar o inquérito, a polícia fazer a investigação e saber sim. Mas eles sabem o que aconteceu, né, gente? Todo mundo ali de perto sabe o que aconteceu, né? E daí por que não falam? Parece porque querem assunto, tá? Porque vai render para eles também, né? E depois, como fala que a Virgínia de Pratinha, que é a Santa de Pratinha, olha, tem gente aí já comentando em vários canais, inclusive no meu, que tem histórias cabeludas das coisas que acontecem lá na vida da Virgínia de Pratinha. Tá? Gente fala, gente, as pessoas falam, os informantes vêm. É que, como eu falo, são personagens, acredite quem quiser, e eu não sou contra. Cada um acredita no que quer. Agora, tu não pode querer obrigar que todo mundo tenha a mesma visão. Que uma pessoa não tenha uma outra visão a respeito daquilo que tu gosta. E não goste. É assim a vida. E daí fazer o quê? Então tá, um beijo. E eu continuarei a falar. Muito provável que eu lance outro vídeo hoje sobre Sarah Kelly. Né? Porque ela é o personagem principal. Né?
Porque, a princípio, até então, supostamente, foi na chácara dela, com a piscina dela. E a senhora mesmo comentou, ó, já voltei, eu já ia terminar o vídeo e já voltei. A senhora mesmo comentou que ela tinha tido uma experiência espírita, porque com a história de vultos pela casa, e eu vou explicar para a senhora o que acontece. Pode ser ou não ser o espírito da criança, claro que não é. Mas sim, são avisos, tá? Como é que se sabe que é aviso? Quando o sentimento é negativo. Quando tu vê esse tipo de coisa e tu fica com uma impressão muito ruim, é porque algo ruim vai acontecer, tá? E daí, claro, essas coisas vêm de maneira toda torta e a pessoa muitas vezes não tem como decifrar. Mas muito provável que foi aviso, sim. E outra coisa, dona resenhista, a senhora tocou na cerca elétrica. Nem para isso a senhora comentou que cerca elétrica não é para pessoas, muito menos para criança, né, gente? E a senhora simplesmente tocou por cima. Ela tinha uma cerca elétrica que tinha proteção. O caso da Vanderleia, se eu não me engano, né, que a criancinha, filha dela, infelizmente também faleceu há muitos anos atrás, tinha proteção, tá? Estava aberta. Para ver como tudo é falho. Tinha grade, mas estava tudo aberto. Não foi só ela, de artistas que perderam filhos bem novinhos com piscina. A da Sarah Kelly não tinha grade, tinha uma cerca elétrica, que inclusive ela fez um vídeo falando com todas as letras, as crianças não chegam perto, porque tomam um choque, elas ficam com medo. A senhora acha realmente isso aí legal? A senhora acha que isso não é, entre aspas, até motivo para ela se incomodar com um conselho tutelar ou com alguma coisa assim? Onde já se viu fazer cerca elétrica para criança tomar choque e não fazer algo, não entrar em algo? E nem isso a senhora teve capacidade de falar. Então tá, vamos se respeitar. Um beijo.